qual é a verdadeira origem da desigualdade social? Por que que ela existe? Obviamente, todo mundo sabe que ela existe, não é mesmo, vestibulanda, vestibulanda? Então, olha só, quando nós estamos pensando da desigualdade social, não é apenas da exploração do proletariado. E também, não se esqueça, não é apenas a expropriação daqueles meios de produção que o proletário tem do proletariado. Ei, calma aí, bagunçou esses nomes? Então vamos lá. Proletariado é o trabalhador, proletário é o capitalista dono ou detentor dos meios de produção, vulgo das indústrias, das empresas e dos comércios. Beleza, vestibulanda, vestibulanda? E olha só, então nesse vídeo eu vou falar exatamente tudo que você precisa saber sobre a desigualdade social, geografia e também com um toque de filosofia. Até porque, quando você for fazer o vestibular, não se esqueça que as questões elas são interdisciplinares. Tranquilo? E bom, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal GeoAtual, canal mais informativo que vai te trazer muitas informações em vestibulanda e vestibulanda. E olha só, com uma pegada muito filosófica também. E fala aí, vamos então, em primeiro lugar, para o nosso olhar geográfico de todo esse problema, para aí sim nós entendermos a questão filosófica. Olha só, quando nós estamos falando da desigualdade social, nós estamos falando de algumas pessoas que elas são extremamente ricas, já várias pessoas elas são muito pobres. Agora, vestibulanda, vestibulanda, quando você pensa na renda média da população brasileira em 2021, foi de R$ 1.320. Sim, pouquíssimo dinheiro. Ah, Arnaldo, mas olha só, tem muitas pessoas que vivem bem menos do que isso. É verdade, tem muitas pessoas que vivem com menos. Só que nós precisamos pensar, as pessoas elas precisam passar necessidade? As pessoas elas realmente precisam passar fome? Então olha só, vestibulanda, vestibulanda, isso está dentro do que nós chamamos de desenvolvimento desigual e combinado? O nosso amiguinho que vive aparecendo aqui no nosso canal. O desenvolvimento desigual e combinado, que é a necessidade dos ricos terem os pobres para trabalhar para si só. Por quê? Porque afinal, os ricos eles vão conseguir ficar ricos e ter os seus comércios e principalmente baratear a produção para vender para as populações mais pobres, para eles continuarem acumulando seu capital, se tiverem pessoas mais pobres do que eles trabalhando por esses ricos e principalmente aceitando salários cada vez mais baixos, trabalhando por 2, 3, 4 pessoas numa jornada extremamente exaustiva e claro, né, sem muitos benefícios. Ei, vestibulanda e vestibulanda, inclusive, já lá no final do vídeo eu vou deixar um cardzinho falando sobre a reforma, que ela é uma reforma trabalhista, tem reforma da Previdência e tudo mais, só que são reformas que elas impactaram diretamente os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. Agora, quando nós vamos pegar geografia e filosofia, nós podemos lembrar de dois autores importantes. O primeiro deles é o Jean-Jacques Rousseau e, em segundo lugar, o Thomas Hobbes. Bom, vamos falar então um pouquinho de cada um deles e que pode cair no seu vestibular. Começa com o Jean-Jacques Rousseau, que inclusive eu vou trazer um livrinho para você agora, olha só. Aqui está, então, olha só. Sim, esse livro do Jean-Jacques Rousseau não é nenhuma propaganda nem nada, tá bom? É uma edição da LPM que eu gostei bastante, eu tenho há muitos anos, tá bom? Já é a segunda vez que eu estou lendo, ó, tanto é que tá aqui, ó, com o meu marcador de página. E quando eu estava lendo esse livro agora em 2022, abril de 2022, eu falei, poxa vida, esse é um excelente tema para nós abordarmos a geografia de uma forma interdisciplinar, que é o que mais cai no seu vestibular. Olha só esse nome do livro, eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade para decorar o nome inteiro, tá bom? É o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Confesso que o nome desse livro aqui não é dos mais felizes quando você vai falar de homens, parecendo que as mulheres elas não estão inclusas e nem elas não estão inclusas no caso, né? Só que vestibulanda, nós temos que pensar que ainda nessa época, infelizmente, na verdade até hoje, né? Infelizmente o machismo ele tinha um predomínio muito grande e aqui você vai colocar principalmente o homem como centro, mas entenda como ser humano, tá bom? Inclusive, foi o Rousseau que ele deu origem ao marxismo, tá bom? As vertentes de esquerda. Ei, sim, então antes que as pessoas fiquem falando, ah não, mas olha só, foi Marx, não, tivemos vários outros autores antes do Marx, tá bom? Rousseau foi um deles. E olha só, isso pode cair no seu vestibular? Pode, tá bom? Pode cair o Rousseau, pode cair essa teoria, inclusive, do bom selvagem. O Rousseau, ele vai trazer essa teoria da seguinte maneira. Ele vai falar, não, peraí, o ser humano, na época que ele era natural, ou que nós vivíamos no meio natural, mais em contato com a natureza, era quando nós não tínhamos tantas desigualdades, nós não tínhamos tantos problemas sociais assim. E aí você vai falar o seguinte, então peraí,
Isso significa que o Rousseau, ele quer chegar para o ser humano e falar, não, vamos começar a viver no meio do mato, então. Não, vestibulanda. Quando o Rousseau ele está falando sobre a desigualdade social e que nós precisamos voltar ao nosso estado natural, isso significa que nós, seres humanos, nós precisamos relembrar a nossa essência e entender o porquê nós temos várias desigualdades. Afinal, muitas pessoas falariam o seguinte, ah não, mas olha só, o ser humano, ele tinha várias desigualdades porque tem pessoas mais fortes, tem pessoas mais fracas, pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas mais resistentes, menos resistentes e assim por diante. É verdade. Só que o Rousseau ele vai falar o seguinte, bom, nós temos a sociedade que vai corrompê-lo, né? Tanto é que aquela famosa frase, o homem é bom por natureza, mas a sociedade que o corrompe. Sim, é do Rousseau, é uma interpretação do Rousseau. E aí, como é que pode cair no seu vestibular? Não de uma forma falando que assim, não, olha só como o ser humano ou como a sociedade ela vai corromper, mas sim a ambição do ser humano, o egoísmo, tá bom? Ou seja, quanto mais em sociedade nós vivemos, mais egoístas nós, seres humanos, começamos a ficar, tá bom? E aí você vai me falar, mas como assim nós ficamos mais egoístas? Nós não temos um trabalho coletivo? Temos. Só que lembra daquela exploração que nós falamos que uma pessoa fica rica e várias outras ficam pobres? Pois é, vestibulanda, é exatamente nesse sentido. Ou seja, as pessoas, quanto mais elas têm dinheiro, mais elas vão explorar pessoas mais pobres, mais elas vão querer se sobressair dentro de uma sociedade. Então, o que o Rousseau vai falar? Opa, peraí. O ser humano, quando ele estava vivendo na natureza, ele se estapeava. É verdade, ele ia brigar por um prato de comida. Mas quando um ganhava para pegar a comida, o outro ia ali do lado, pegava a comida e estava tudo certo. Tanto é que o ser humano, quando ele está de barriga cheia, ele está de bem com todo mundo. Agora, o ser humano, quando ele está de barriga vazia, aí é encrenca na certa. E aí você pode pensar... Pensa quando você tá com fome. Você não fica brigando com todo mundo? Você não fica de mau humor? Pois é muito disso que o Rousseau ele vai falar. Já o Hobbes ele vai falar alguma coisinha um pouquinho diferente. O Hobbes ele vai falar, o homem é o lobo do homem. Ou seja, vai ser a sociedade que vai regrar o ser humano e a sociedade, e esse homem ou esse ser humano vai, através das reis, olha só. E esse homem, ele vai se regrar a partir das regras, das leis da sociedade. Então nós não vamos matar uns aos outros, não é porque nós achamos que o ser humano ele é um ser racional e por ele ter sentimentos e também ele ter a sensibilidade, nós não devemos matar. Assim como Rousseau defendia. Mas sim, o Hobbes ele vai falar, não, o ser humano ele precisa de uma regra, senão todo mundo vai se matar mesmo. Lá no meio natural, olha só quantas civilizações, quantas tribos acabavam discutindo uma com a outra, brigavam. Por exemplo, quando nós estamos falando da diversidade cultural pelo mundo, se o ser humano surgiu da África, por que nós tivemos várias culturas? Principalmente porque esses povos eles começaram a brigar, eles se separaram pelo mundo e tiveram culturas, costumes, religiões e línguas diferentes. Então nós tivemos esses dois debates dentro desses filósofos, beleza? E aí é importante você ver, opa, olha só, então peraí, agora que nós pensamos na filosofia, agora eu começo a entender então um pouquinho desse lado da esquerda e da direita. E aí dentro da atualidades, professor, o que isso pode cair? Se liga só, quais são os produtos mais baratos que nós temos? Comida, bebida e roupa. Ou seja, é o básico para nós sobreviver, tá bom? E aí o Rousseau ele vai falar o seguinte, consequentemente e obviamente, os produtos que eles são essenciais para os seres humanos sobreviverem, eles serão mais baratos. Tudo aquilo que é mais caro, tudo aquilo que é mais fútil, ou seja, tudo aquilo que você não é necessariamente necessário para sobreviver, ou que você não utiliza para sobreviver, acaba sendo mais caro porque são luxos. Ou seja, o luxo ele vem da não necessidade de você vai ter aquilo, mas sim o luxo ele vai surgir de você acumular algo que não necessariamente você precisa. As pessoas trabalham com aquela ilusão de que, não, olha só, eu estou produzindo algo que é extremamente necessário para algumas pessoas porque elas querem ter essa privacidade ou esse padrão diferenciado. Consequentemente, você evita com que todas as pessoas elas tenham acesso a esses produtos. Beleza, vestibulando. Então, peraí. Mas aí você vai falar, não, peraí, professor. Mas tem muitas pessoas que elas não têm acesso à comida, não têm acesso à bebida, por exemplo. Nós podemos falar da África. E acesso à vacina. Então, vamos lá então para as nossas críticas. Então, o Rousseau, ele vai falar o seguinte. Peraí, galera.
É o seguinte, a sociedade ela está morrendo, porque quando você tenta atingir níveis astronômicos, realmente eventos que eles são quase impossíveis de acontecer com uma pessoa só, então várias pessoas trabalham para uma só, para um empresário no caso, esse empresário ele vai conseguir efeitos, ou melhor, efeitos não, né? Feitos inimagináveis, só que quem vai estar morrendo são as pessoas, ou seja, enquanto vários trabalhadores trabalham por uma só, vários desses trabalhadores acabam morrendo e essa é uma pessoa que ganha glória. Ou seja, peraí, será que essas coisas que elas são mais fúteis, será que essas coisas que elas são inúteis, será que elas são realmente necessárias? Ou melhor, será que várias pessoas elas merecem morrer para que poucas pessoas usufruam desse serviço? Será que nós conseguimos pensar em algum exemplo hoje? Sim, por exemplo, na agricultura. Quando você tem no campo muitas pessoas morrendo com uma taxa de mortalidade altíssima, uma natalidade também muito alta, significa que a expectativa de vida é baixa. Ou seja, as pessoas elas não conseguem viver tanto assim. Se a pessoa ela não consegue viver tanto assim, olha só o que acontece, vestibulando e vestibulanda. Você infelizmente não vai ter as pessoas vivendo as suas vidas, então o trabalho delas é precário, significa que elas morrem mais cedo porque a forma como elas vivem não é das mais saudáveis. Então, enquanto muitas pessoas trabalham no campo, poucas pessoas acabam vivendo na cidade. Isso na época do Rousseau, tá bom? Gozando, então, desses benefícios. Só que hoje você vai falar, não, tá bom, mas a maior parte da população ela é urbana. Tá bom, é verdade. Só que dentro da sociedade urbana, você não tem desigualdade social? As pessoas, elas vivem igualmente? Não, né? Quando você olha para as favelas, por exemplo, você vai ter as pessoas vivendo muito menos. Então, olha só, a sociedade se mata para um ou dois ficarem mais vivos e vivas. Por outro lado, então é essa ganância, essa arrogância que vai fazer com que as pessoas elas queiram cada vez mais, mas nem todo mundo consegue chegar lá. O Rousseau ele também vai falar o seguinte, não, peraí, então é a sociedade que vai atrapalhar o ser humano voltar ao seu estado natural, poder viver bem e muito tranquilamente, já que se ele vivesse no seu estado natural, ou próximo a ele quando tivesse fome, esse ser humano se alimentaria, poderia até brigar, mas se alimentaria, depois deixaria o outro sobreviver. Ei, vestibulando e vestibulanda, aqui eu não tô falando que é só o Rousseau ou que o Hobbes estão certos, tá bom? Os dois, eles têm pontos importantes que nós temos aqui no debate atual. Só que é importante de você saber esse debate, porque o vestibular, ele vai te cobrar, ou melhor, ele pode te cobrar essa relação. Ele vai te cobrar com certeza a desigualdade social, mas por que não você não fazer uma relação dessas, principalmente numa questão dissertativa? Pois é, geografia é demais, não é mesmo? Bom, e olha só, se você gostou, eu tenho vários outros vídeos falando sobre assuntos de atualidades. Toda semana eu coloco vídeos novos aqui no canal. Já aproveita, se inscreve e curte aqui o vídeo para me ajudar também. Grande abraço, bons estudos, se cuide!